Opa, vamos lá. Aula de. Bom, vamos lá. Aula de compiladores 8. Aula de revisão para a prova, certo? Lembrando que a prova vai ser na quarta, dia 5/5. Lembrando, nossa prova que vai ser no dia 5/5, certo? Na quarta-feira. O assunto vai ser todo até analisar. Tudo inicial até análise léxica, horário. Eu acho que tem um horário lá que é bem menor, né? Mas aí eu tô pensando que às vezes alguém eventualmente pode ter algum problema, né? Seja internet, conectividade, ou tá voltando do trabalho, ou tá voltando indo para casa, ou tá em algum compromisso familiar. Então, tô pensando em fazer esse horário aí 18 às 22, deixar aberto lá. Então, aí assim vocês teriam um tempo maior, né? Um tempo mais apto para fazer as questões da prova, se fosse necessário, certo? Vou deixar esses avisos aqui. E a gente vem aqui para a prova, ou para aula de revisão. Produção inicial. Pronto, assim dá para ver bacana. Então, hoje é a aula de revisão, certo? A gente vai ver, falar primeiro tudo aquilo que a gente falou desde a aula 1, certo? Então, compiladores, certo? E o que é compiladores? O nome da disciplina e o que ele significa, né? O nome, compiladores é um tipo de ferramenta que é uma das mais utilizadas, né, por qualquer pessoa que trabalha na área de computação, principalmente se você programa, né? Se você está programando alguma coisa ali no seu trabalho, na sua carreira profissional, mesmo em outras disciplinas acadêmicas, você eventualmente vai precisar gerar alguma coisa para executar, certo? A menos que você esteja lidando ali com linguagens interpretadas, que também é outro assunto que a gente vai ver aqui. Você está participando de algum processo de compilação. Esse processo nem sempre, às vezes ele é transparente, né? Principalmente para quem usa IDE, né? Hoje em dia, em projetos grandes, somos muito acostumados a usar IDE, certo? E IDE, basicamente, ela abstrai isso para o usuário, certo? Ela deixa mais transparente, mas lá por baixo está rolando. Se você, por exemplo, passou ali por algoritmo de estrutura de dados, programou em C, certo? C, C++, C Sharp, alguma coisa assim. Você fazia lá as suas tarefas de disciplina e ao final, para executar, né, para quem executa, por exemplo, via command line, você executava como? Você dava GCC, colocava alguma flag de compilação, certo? Colocava lá um "-o" e saída.exe, certo? O que ele faria, né? O compilador vai olhar o seu código e vai fazer uma série de coisas. Ele vai ver se o seu código, se o que você escreveu naquele código está sintaticamente correto com a linguagem, né? Com a linguagem C, por exemplo. Se todas as palavras que você escreveu estão do jeito certo, com a abstração da linguagem. Se a semântica, né? Se a interpretação do seu código está correta, ou seja, se em algum momento lá você tinha uma variável que se chamava int a, e lá para frente você colocou, recebe 0.0, recebeu um double, né? Então, a semântica disso não está correta, e até de gerar o código de máquina, ele gerava o EX0. Então, o que a gente tinha lá é que a gente basicamente fazia algo assim, né? GCC, colocava, sei lá, uma flag aqui, vamos dizer aqui "-val", e a saída, né? "-o", saída. E aí eu executava, certo?
Acabou ficando feio aqui, né? Deixa eu só refaço esse pedaço. Vamos dizer que A.exe, certo? Ficou meio estranho, mas meu A.exe. Então você fazia isso aqui e ele gerava um arquivo exe, certo? Tal que esse arquivo era um arquivo que seria executável. Então você ia lá depois, ponto barra A.exe, no seu terminalzinho, né? Para quem não usava, por exemplo, alguma ideia, tipo um code blocks da vida, alguma coisa assim. Deve ser mais, acho que esse também era um compilador clássico, mais visual, né? Uma ideia e compilador clássico. Então, e por que isso acontece? Certo? Isso acontece porque o que o processador lê, certo? Então a gente tem lá uma caixinha, vamos dizer que é a CPU, certo? A gente tem uma caixinha aqui que é a CPU, e o que a CPU lê, né? O que a CPU vai ler? Ela não vai ler, por exemplo, ela não vai ler o arquivo que você passar aqui como flag, né, do seu GCC, né, o código que você passar aqui, ele vai ler esse cara, certo? Ele vai ler esse cara aqui porque o que ele interpreta são números, certo? São números binários. A máquina em si, né, a menos que a gente esteja lidando com números quânticos, a máquina tradicional, né, a arquitetura tradicional de computadores, a arquitetura von Neumann, por exemplo, ela interpreta números binários. Você tem lá ali um conjunto que é processador, memória e uma ALU, certo? Uma ULA, e ele só vai fazer processamentos em cima de números binários. Então, o seu código ele tem que estar em números binários. É só assim que ele vai conseguir processar de algum jeito, né? Escrever em memória, alterar posições de memória, que é basicamente o que um código fonte faz, certo? Por baixo. Né? Então, o compilador é o responsável por essa tradução. Então, esse é o papel do compilador, é traduzir um código para uma outra codificação. Né? E geralmente a gente está lidando com uma codificação que é de alto nível para baixo nível, e mais especificamente, né, em muitos casos, a gente está lidando com compilação de uma linguagem de alto nível para uma linguagem de máquina, certo? Ou seja, se você está programando ali no Raspberry e compilar um código ali, ele vai gerar provavelmente um código, né, de máquina para o assembly do Raspberry, certo? Eu não sei qual é, né? Eu não sei qual é o processador, é ARM, eu acho. O processador do Raspberry, por exemplo, é um ARM, então ele vai gerar código C executável para um ARM. Certo? Se você está lidando numa máquina Intel, vai gerar ali um assembly do x86, certo? Então, o mesmo compilador gerando, traduzindo o mesmo código, certo? O seu código vai estar em C, mas o compilador traduz para coisas diferentes, ou seja, para máquinas diferentes, né? A menos que a gente esteja lidando com linguagens ou interpretadas, né, ou linguagens que usam alguma uma camada em cima, que é essa camada em si que executa, né? Um exemplo disso é a JVM, por exemplo, do Java. A JVM do Java, quando você compila um código em Java, ele gera lá um outro código em Java, certo? Que é um código Java mais otimizado e tal. E é esse código Java, né, que já é uma outra abstração, é que a máquina virtual, né, a JVM, ela que vai executar esse cara, certo? Ou seja, ela vai pegar um outro nível de abstração, né, que é a árvore de derivação sintática do seu código, e árvore abstrata do seu código, né, e executar ela naquela versão virtual, certo? Mas mesmo assim é uma linguagem mais de baixo nível, né, digamos assim, por mais que ela seja da mesma linguagem. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de compiladores, as linguagens que ele gera, ou as linguagens que ele atua em cima e qual é o destino, né? Ou seja, o que a gente tem aqui é basicamente o seu código-fonte, certo? Vou dizer aqui t.c, certo? Seu código.c, tal que ele vai passar por pelo processador, pelo compilador, certo? Esse compilador aqui é o nosso GCC, por exemplo.
e qual é o código destino, certo? Então, o que a gente vai ter aqui no nosso código destino é um conjunto de números binários, certo? E é isso que o processador depois vai ler, né? O processador e a memória vão executar em cima desse código, né? Eles vão executar essa versão binária aqui, certo? Esse cara aqui. E o papel do compilador é só fazer essa ponte, certo? Então, coloquei alguns exemplos. O GCC, por exemplo, que é o compilador clássico, né, das linguagens em C, ele compila, por exemplo, C++, o GCC e o G++, né? O GCC, inclusive, compila código para Objective-C. Tem aqui o compilador Clang, ou seja, uma linguagem pode ter mais de um compilador possível, então esse foi o sentido que eu quis colocar nesse exemplo. Tem o compilador do Pascal, tem o compilador do Java e do Scala, que ao invés de ele gerar um código máquina, e esse código máquina vai ser lido ali por uma vai ser como se fosse um assembly para um processador específico. Não, ele vai rodar em cima de uma JVM. Então, a JVM, né, a máquina virtual, ela sim vai atuar ali como uma espécie de camada posterior, né, uma camada acima, tal que é ela que tem que ser projetada para cada tipo de processador. Vai ter uma JVM para o x86, uma JVM para o RASP, mas ali o seu código roda em cima dela, né? Então, e eu coloquei também aqui o exemplo do TypeScript, né? Que é a linguagem de destino dele é JavaScript. Eu até coloquei uma linguagem que é uma linguagem mais digamos, mais engraçada, né? Os caras fazem só para fazer uma tirada engraçada, né? Muita linguagem linguagem só de às vezes não tem uma utilidade prática. É só para os caras ficarem treinando, criar compiladores, criar linguagens. Então, se você cria uma linguagem, você logicamente tem que criar o compilador dela, certo? Ou um interpretador, a gente vai ver a diferença mais para frente. E um caso clássico, por exemplo, é o do Pure, né? Que é a linguagem lá do Boban e Showtime Recursive Language, que basicamente o que você tem a sintaxe do Pure e basicamente ele vai te traduzir para uma linguagem, para um código C++, e ele vai executar esse código C++ mais para frente, certo? Muitas linguagens fazem isso também. Então a gente tem essas três possibilidades aqui de códigos destinos. Seguindo aqui na nossa revisão. E posteriormente, né, a gente viu quais são esses passos de compilação, né, que são definidos pela estrutura de um compilador. E um compilador se divide em três etapas, certo? O processo de compilação se divide em três etapas, tal que essas etapas são sequenciais e, eventualmente, em algumas literaturas, né, alguns livros, algumas apostilas ou outros slides na internet, vocês podem ver só duas. Tal que essa intermediária, ela pode estar como uma primeira etapa do back-end, mas isso não faz diferença, ok? A intermediária ela existe, alguns autores colocam ela como uma etapa inicial do back-end, outros colocam ela como uma etapa separada, certo? Então, a gente vai ver aqui como é que funciona cada um. O compilador, deixa eu ver aqui, as etapas de compilação se dividem nessas três etapas, tal que a primeira etapa, onde ela começa, que é aqui, né, de cima para baixo, é o front-end, né? A gente chama de front-end, né? E esse nome tem muito a ver com aquela para quem já viu programação web, com aquele front-end de web, que é aquilo que fica mais visível para o usuário. Ou seja, é aqui que o seu código vai, né? É aqui que vai começar a leitura do texto, certo? O texto do código em si, certo? Então, o texto é iniciado, né, é escrito lá para o usuário, ele é passado para o compilador e o compilador executa no front-end. A primeira coisa que o compilador faz é esses dois caras: análise sintática e análise léxica, certo? Por que eu estou marcando os dois aqui? Porque os dois atuam em conjunto, né? Apesar de na prova a gente vai ver análise léxica sozinha, mas alguns conceitos base de análise sintática vocês têm que saber porque os dois atuam em conjunto. É que ele vai olhar o seu código-fonte e verificar se ele se adequa à estrutura da linguagem. Né? Quando você cria uma linguagem de programação, né, você cria ela com uma certa estrutura. É igual ao português. Né?
português. Você não aprende português de qualquer jeito. O português tem uma estrutura, certo? Existe uma estrutura de criação de frases, existe uma estrutura aonde vem o sujeito, aonde vem o verbo, aonde vem o predicado, certo? Então, tem toda essa estrutura que a gente aprende ali desde lá de pequeno, né? Que começa ali na alfabetização, quando a gente vê o que? A alfabetização é simplesmente análise léxica. A gente vê o que? Aprende o alfabeto, aprende a construção dos fonemas, né? Essas coisas, e aprende a construir as palavras, certo? Ou seja, análise léxica. E mais para frente, né, conforme o português vai avançando nas séries, a gente vai vendo a sintaxe, né, a estrutura gramatical. E a mesma coisa ocorre aqui. Quando você cria uma linguagem de programação, você cria ela com uma estrutura de gramática, certo? Como é que o cara faz um for, como o cara faz um while, como o cara estrutura uma função, uma procedure, um método, como o cara delimita comentários. Enfim, existe toda uma gramática. Uh, e o compilador tem que olhar aquilo lá e dizer: isso é um código C. Parece que você escreveu um código C, certo? Ele pode não estar fazendo o que você queria que fizesse, certo? Mas sintaticamente, você escreveu as palavras corretamente, você escreveu a estrutura das sentenças corretamente, certo? Então, eles atuam em conjunto, né? Tal que na análise léxica, simplesmente o que a análise léxica vai retornar para ti são os tokens, certo? Ou seja, ele vai reconhecer as palavras da sua linguagem, ou ignorar, né? Ou vai achar os erros léxicos da sua linguagem e vai ficar te retornando isso. Tal que o analisador sintático vai gerar árvore sintática, essa árvore de derivação sintática, né? Que é a estrutura gramatical, como ela está correta naquele seu código, certo? E se ela estiver correta, a gente vai ter uma árvore de derivação sintática ok, certo? Tal que se seu código não for, ou não for um código C, por exemplo, se a gente estiver lidando com um GCC, ou se seu código tem algum erro gramatical mesmo, você não escreveu alguma coisa errada ali, você não cria a árvore de derivação sintática, logo você não tem uma estrutura válida de código C, então você para por aí. E posteriormente, né, a gente tem aqui o análise semântica, né? Tal que semântica é semelhante não que a gente vê nas linguagens naturais. A semântica basicamente é interpretar o que você escreveu, certo? Beleza, você escreveu, é um código C? Ok, é um código C. Mas será que a interpretação está correta? Certo? Lembrando que esse termo ele é bem mais complicado de fazer essa análise, porque o compilador ele não sabe exatamente o que você está fazendo. Você pode estar fazendo centenas de coisas possíveis naquela linguagem. Mas ele vai olhar e ver se algumas interpretações elas parecem válidas. Por exemplo, se você definiu na primeira linha do seu código um número inteiro, uma variável inteira chamada A, por exemplo, int A recebe alguma coisa. Ou só int A, né? Int A, dois ponto e vírgula. E lá para frente do seu código, alguma procedure, um método, você diz que esse Azinho, esse Azinho global, ele recebe algum número, sei lá, 12.1, 0.0. Você está recebendo um tipo de dado que é diferente do tipo de dado que aquela variável deveria ter, que é um número inteiro, né? Você está recebendo um double, ou um float, sei lá. Então a sua semântica, certo? A sua interpretação tem algum erro vago ali. Ou a sua variável ela tinha que ser um double, ou você não tinha que passar um double para ela. Então uma das duas coisas você pretendia fazer naqueles trechos de código, certo? Tá, ok. A partir daí, a gente vem para a geração de código intermediário, né, que basicamente vai receber a tabela de símbolos e uma árvore sintática, certo? Ou seja, é a estrutura do seu código em uma forma de árvore, ou seja, já perceba que na hora do intermediário, ele já não depende mais da linguagem de programação, porque o que ele recebe não é mais a sua linguagem, ele recebe algum tipo de árvore, algum tipo de grafo, em alguma estrutura mais abstrata, certo? Que a partir disso é que ele vai transformar num código de máquina, certo? Então, a partir disso ele vem para o nosso back-end, que assim como no front-end ele começa aqui de cima, né, e vai aqui para baixo.
Tal que no back-end ele vai fazer a seleção das instruções, alocar os registros em memória que forem necessários, fazer otimizações de código via código de máquina, até a geração do código completo, né, que é o assembler linker, que vai gerar o seu executar, o famoso exe no Windows, né? Então, esses são as etapas do processo de compilação, tal que a gente vai ver quando a gente for olhar a parte de interpretadores, isso pode mudar um pouco. Logicamente, nem todos os compiladores precisam ou implementam todas essas etapas com rigidez, certo? Algumas etapas podem ser puladas, ou podem ser simplesmente ignoradas, como por exemplo a etapa semântica, certo? Você assume que a interpretação do programador é a correta e você não faz nenhuma checagem ali. Então você pode pular, por exemplo, da sintática direto para a geração intermediária, certo? Seu código intermediário. Então, em suma, a gente tem que o front-end lida diretamente com o código-fonte. A fase intermediária não depende da linguagem de programação ou do código de máquina, já quem lida com código de máquina é o back-end, mesmo que a minha geração de código a parte intermediária estivesse na parte inicial do back-end, ele também não dependeria do código de máquina, certo? Não dependeria da arquitetura que ele está lidando ali. E o único objetivo é fazer essa ponte entre o front-end e o back-end. E o back-end em si já lida mesmo com o código de máquina. E porque a estrutura do compilador segue essas três fases, né? Essa decomposição, ela facilita o processo de compilação, certo? Pense na seguinte forma, você está trabalhando ali num projeto, pode ser web, pode ser desktop, e você resolve fazer tudo num código só, certo? Um arquivo, ponto, linguagem, certo? Vamos dizer que é Java, você faz ali tudo num arquivo, ponto, Java. Se outra pessoa precisar usar seu código, ela vai ter que ler ali milhares de linhas de código para alterar alguma coisa ou para fazer um feature novo naquele seu código. Então, o reuso e a facilidade não estão presentes ali naquele seu projeto. Certo? Quando você quer melhorar esse processo do seu projeto, você quebra ele em pedaços, certo? Ou seja, isso facilita reuso, facilita que outra pessoa, né, se você estiver lidando com uma equipe, vai lá, programa um pedaço, você programa outro pedaço, eles programam de forma independente, mas em algum momento eles vão se linkar, mas se cada parte estiver feita de modo correto, a linkagem vai ser bem tranquila, certo? O segundo motivo é que se você fizesse um compilador para, por exemplo, x86, um compilador para um Intel, certo? Você cria um compilador do Intel, mas quando tiver que fazer, por exemplo, um compilador para o ARM, para, sei lá, o processador do Raspberry, você quer fazer um compilador C para o Raspberry, o cara vai ter que desenvolver desde o front-end até o back-end, certo? Quando esse processo está decomposto, você simplesmente faz o quê? Você só faz o back-end, porque você mudou o quê? Mudou a arquitetura. Mas a linguagem mudou? A linguagem não mudou, a linguagem é a mesma. Então você pode só reaproveitar, né, do seu front-end, da sua geração intermediária, e fazer só o back-end, né? Ao invés de gerar um assembly para o x86, você gera, né, e otimiza um assembly para o ARM, ou para o MIPS, enfim, ou para o AMD. Então você vai fazendo códigos para códigos de máquinas diferentes. Então você só utiliza o front-end, mas o back-end. Mas agora eu quero fazer uma análise sintática diferenciada. Então você vai lá e só altera o front-end, o back-end fica intacto. Você não precisa refazer o back-end, certo? Então essa é a vantagem, né? E isso permite o reuso, certo? Por exemplo, se o seu back-end funciona bacana, você simplesmente só faz o quê? Pega um front-end e manda a mesma entrada que aquele back-end precisava. Então você tem, por exemplo, um GCC. GCC funciona para o C++, supondo que ele funciona para o C++, né? Você tem um front-end de C, um front-end de C++, e um back-end ali único, certo? Então, você quer fazer agora
um compilador para o Objective-C, certo? Então você só cria o front-end do Objective-C, olha qual é a entrada no back-end do GCC e manda a mesma entrada, certo? O mesmo tipo de dados da entrada. Então você se aproveita daquele back-end do GCC para fazer outro front-end em cima, certo? Então, separando aqui a estrutura do compilador, certo? A gente vai focar aqui principalmente no front-end, que é a parte onde a gente vê mais nessa disciplina, e com a prova vai até análise léxica. Análise léxica faz parte do front-end, então a gente vai focar aqui principalmente no front-end. Então, front-end corresponde basicamente à leitura do código, né, e o processamento em 3 vias: análise léxica, sintática e semântica. Tal que a minha análise léxica, ela é a análise do código-fonte. Ela vai ler o seu código-fonte, fragmentar ele e pegar cada trecho e verificar se aquele trecho ele tem alguma identidade própria. Ou seja, se ele faz parte de algum tipo de palavra da linguagem. Ou seja, se ele olhar um número, por exemplo, ele vai dizer, cara, isso é um número inteiro. Então, ele retorna a essa identidade própria para o analisador sintático, certo? E o jeito como a gente vai chamar essa identidade própria, a gente chama de tokens aqui na análise léxica, né? No decorrer da disciplina, a gente vai chamar só de tokens, ou seja, o que é um token? Um token é você leu lá uma palavra, ou seja, uma cadeia, né? Lembre-se, quando eu digo palavra, eu estou falando de linguagens formais, estou falando de cadeia dentro de uma linguagem. Então, um token é a leitura de alguma palavra e você assinala ela, né, dá um assign nela para alguma identidade que aquela palavra pertence, né, aquela cadeia. Se você lê o número, aquela cadeia o quê? Ela é um tipo inteiro, certo? Se você lê uma palavra, seja lá qual for essa palavra, ela é um identificador. Se você escrever uma palavra e essa palavra, por exemplo, é while pode ser uma palavra reservada à linguagem. Então, o identificador dela é um tipo while, é um token while, certo? Então, os tokens basicamente são isso, são os números, são os tipos de palavras, são os comentários, como é a definição de um comentário. Então, o token é isso, certo? O token é os trechos do código que tem alguma identidade. Eventualmente, se você escreve alguma coisa no seu código e ele não tem uma identidade, ele não vai ser retornado, ou seja, você tem um erro lex, certo? Um exemplo disso é, por exemplo, vamos supor que no C você não consiga criar variáveis que o nome da variável comece com um número. Vamos supor que um variável, você colocou lá, deixa eu ver, um variável, certo? Int, um variável. Int é uma palavra da linguagem, pertence à linguagem e é uma palavra reservada, ok? Um variável, ele pode entender de diversas formas. Ele pode olhar o 1, por exemplo, e tentar interpretar um número. Só que o que vem depois são letras. Então ele pode não conseguir interpretar, ou ele pode te retornar o quê? Você escreveu 1 é um número e variável é outra coisa. Certo? Então depende do como o compilador foi construído. Certo? Se o seu compilador diz que o seu nome de variável, ou seja, os seus identificadores, ou seja, as palavras da linguagem, não podem começar com número, essa palavra, ou ela poderia ser retornada de dois modos. Ou o seu analisador léxico leria o 1 como um número e variável como um identificador, ou a gente teria um erro léxico. Certo? O erro léxico é justamente porque você começou um número e o que veio depois não é um número. Certo? Então a gente tem essas duas proposições. Além disso, né, complementando a informação da análise do léxico, ele basicamente tem a função de extrair e classificar os símbolos terminais da linguagem. Né? Lembrando que símbolos terminais da linguagem são o quê? São as palavras da linguagem. É um for, um while, um int variável, int e variável são palavras da linguagem. Um número é uma palavra da linguagem. Um comentário é uma palavra da linguagem. Se for um código C, int main, int, o main, o parêntese, os parênteses são palavras da linguagem. Certo? Então, o objetivo é classificar, né? Primeiro é extrair, ou seja, você reconhecer que leu algum símbolo terminal da linguagem, ou seja, uma palavra que pertence à linguagem, e classificar eles. E essa classificação
basicamente em dizer qual é o tipo de token daquele símbolo terminal, se ele for reconhecido, certo? Senão a gente tem um erro léxico, ou seja, não reconheceu aquela palavra da linguagem. É como se ela não fizesse parte da linguagem e você escreveu o seu código-fonte. Além disso, ele tem o propósito de eliminar delimitadores, ou seja, você pode simplesmente ignorar espaços, tabs, certo? Quando a gente está programando, a gente se preocupa muito em deixar o código legível, mas para o compilador, aquela legibilidade que é boa para o usuário, principalmente para fazer reuso de código, por exemplo, né, em projetos maiores, o compilador não se importa com isso. Ele não quer saber de espaço branco, se você colocou quantas tabs você colocou, a menos que seja Python, né? Uh, ou, ou como tá suas estruturas de espaços e tudo mais, você simplesmente vai delimitando, né, eliminando esses caras. Os comentários também, o código não se importa com comentário, né? Comentário do código é indiferente, é uma coisa do programador, mas pro compilador ele pode simplesmente ignorar, por exemplo. Além disso, identificação de palavras reservadas, né? Aquilo que eu estava falando. Você lê o int é uma palavra da linguagem, só que int ao mesmo tempo é uma palavra reservada. Então, o token do meu int, ao invés de ser um identificador, é um tipo inteiro, por exemplo. Deixa eu ver aqui mais exemplos, mais para frente. Além disso, a gente tem a análise sintática, né? Como eu falei, né? Existe toda uma sintaxe para você escrever estruturas maiores, ou seja, sentenças, certo? Se você escreve um for, existe toda uma estrutura de como é um for e do que tem dentro de um for, certo? Então, uma estrutura gramatical. Então, a principal função da análise sintática é analisar as sequências que as cadeias aparecem no código e verificar se elas estão de acordo com uma gramática, certo? Se você projeta uma linguagem de programação, ou mesmo uma linguagem natural, ela tem uma gramática por trás, né? O português não existe sozinho, existe a gramática do português, existe a gramática do inglês, assim como nas linguagens de programação, existe a gramática, né, que a gente normalmente chama de documentação, existe a documentação do Python, né? Ou seja, existe uma gramática que vincula como é a estrutura do Python, do C, do Java e todas as demais linguagens. Então, o analisador sintático tem como função, né, tem como objetivo identificar as sentenças, montar a árvore sintática, né, ou seja, se vocês lembram, por exemplo, tento lembrar das aulas de linguagens formais de vocês, que vocês viam gramáticas e aquelas árvores de derivação, né, mais à esquerda, mais à direita, conforme você vai achando palavras que pertencem àquela gramática, né, tentando achar a árvore de derivação daquela palavra na gramática. Então, é exatamente isso que o analisador sintático vai fazer. E, além disso, né, ele vai comandar a ativação do analisador léxico, certo? É ele que requisita os tokens do analisador léxico. Então, por isso que a gente sempre diz que eles trabalham ali em conjunto. Enquanto na semântica, né, assim como eu já tinha comentado, a semântica é a interpretação. Ele vai capturar o significado das ações que você está escrevendo no seu código e interpretá-las, certo? Dois exemplos sobre isso por exemplo, se há informações sobre escopo, né, se é escopo global, escopo local, enfim, dos identificadores ou tipagem de dados. Eu coloquei o exemplo, por exemplo, do int A, e lá para frente você diz que A recebe um double, ou mesmo o inverso, né? Ou mesmo, por exemplo, você define alguma variável do tipo numérica e lá para frente você faz ela receber uma string, certo? Então, semanticamente está correto, sintaticamente poderia estar válido, certo? Em algumas estruturas sintáticas que são mais abstratas, digamos assim, onde você só tem o tipo de dados, lá o token tipo de dados e o identificador, ela poderia estar correta. Até porque a função do analisador sintático não é verificar se na hora que você está atribuindo valor para uma estrutura, para um símbolo da gramática, ele não tem essa função de verificar se essa interpretação ela está correta. Isso é função do analisador semântico, certo? Então, passadas essas etapas, né, que a gente viu aqui do processo de compilação, a gente tem
a segunda coisa, alguma segunda parte que é os interpretadores, né? A gente é muito acostumado a pensar em linguagens que a gente não programa, ou a gente não compila, certo? Você não, por exemplo, não está programando em Python e gerando algum código executável do Python. Certo? E vocês vão perceber isso com diversas linguagens. Você, por exemplo, não, não abre uma página web e pede para inspecionar um elemento e você não vê lá um arquivo executável. Você vê código. Por quê? Isso por quê? Porque algumas linguagens elas não são compiladas, ou seja, a função de um compilador é pegar um código-fonte, realizar aquelas três etapas principais que a gente falou, né, do front-end, do intermediário e do back-end, e gerar um código para a máquina, certo? Que é para a máquina executar. Alguns códigos eles simplesmente não podem ser lidos e executados com alguma entrada ao mesmo tempo, certo? Ou seja, é uma abordagem levemente diferente, mas ao mesmo tempo parecida. Certo? Então, diferente dos compiladores, o código-fonte ele pode ser executado após a análise do front-end, após você olhar assim, cara, sintaticamente está ok, semanticamente está ok, já executa aí e me dá a saída, certo? Você está lá escrevendo um código em Python, você escreveu certinho o seu código em Python, não tem nenhum erro léxico, semântico nem sintático. E quando você executa ele simplesmente vai só fazer essa análise do front-end. Se passar do front-end, ele vai executar. E o que é executar no interpretador? É simplesmente olhar cada trecho do seu código, né, da gramática do seu código, e ir executando a entrada, certo? As entradas que o usuário está imputando, ou as entradas, ou o processamento que está sendo feito dentro do código. Ou seja, ele executa ao mesmo tempo que ele vai processando, né, vai utilizando ali memória, tá, vai utilizando as variáveis de memória uh, em simultâneo, ou seja, vai te gerar a saída enquanto ele está executando. Certo? Você não precisa gerar um código de máquina para depois executar esse código de máquina com alguma entrada, enfim, processar alguma coisa. Ele executa ao mesmo tempo que ele faz o processo de front-end, certo? Normalmente é só o front-end que os interpretadores fazem. Então, quais são as vantagens, né, desvantagens? Eu fiz aqui uma tabela separada, na aula 2, eu acho, ou na aula 1, a gente viu um pouco mais disso, mas aqui eu coloquei o resumão mesmo, de compiladores e interpretadores. E quais são as vantagens? Né? Nos compiladores, perceba que os compiladores, eles simplesmente, você compila e já gera um código para aquela máquina, né, para a arquitetura daquela máquina. Logo, o acesso é mais rápido, certo? Porque você está rodando o código ali na própria máquina, certo? No próprio, o código já está compilado. Então, na hora que você precisar executar ele, ele já está ali, já está pronto para fazer todo o processo que ele precisa ser feito para aquela arquitetura de máquina, certo? Outra vantagem é que ele dificulta engenharia reversa no código. Né? Um exemplo que eu dei foi, por exemplo, você abrir lá uma página web, um formulário, página web, por exemplo. Você abre ele, você vê o quê? Você vê o jQuery, você vê o JavaScript, você vê o código, certo? Mas tenta abrir um código em si, certo? Tenta abrir algum programa que você baixou, ou que você comprou, ou um craqueado mesmo. Você tenta abrir os códigos compilados daquele código, você não consegue ler o código. Você não sabe o que o cara fez ali naquele código, certo? Então ele dificulta a engenharia reversa, né? Uma vantagem dos compiladores. Interpretadores não. Se o interpretador ele está executando ao mesmo tempo que ele tá processando a sua entrada, então o código fonte ele está ali, ele está na sua cara, certo? Então o interpretador não tem tanta transparência, obviamente existem ferramentas para isso, mas em geral ele não tem tanta essa transparência. O compilador, né, não tem tanta, não precisa manter essa transparência, né, não precisa deixar o código ali na sua cara estampado para poder você ver qual é esse código, né? Justamente porque a máquina não precisa do seu código fonte, a máquina só precisa do código em binário. Então, basta ter o executável e ela vai funcionar, certo? Basta ter o executável para aquele processador, né? E vai executar. Então, o cara não vai ver, se for o cara que não é o programador, né?
Além disso, ele permite a otimização na geração do código de máquina, certo? Então, lembrando que no back-end, o cara que desenvolve o back-end, né, que projeta o back-end, pode fazer as otimizações possíveis ali para rodar menos instruções, se aproveitar das estruturas de pipeline do compilador e por aí vai. Certo? Então ele consegue fazer essa otimização, né? Como na linguagem interpretada você está lendo o seu código e executando, às vezes não tem tanto o que otimizar, né? Principalmente em termos de máquina mesmo, né? E a gente já vê como é que um interpretador funciona e vocês vão entender isso. Porque a otimização fica mais a cargo do próprio programador. Se o cara programou de um jeito ineficiente numa linguagem interpretada, não vai ser o interpretador que vai conseguir ajustar tanto assim, certo? Mas, ao mesmo tempo, os interpretadores têm algumas vantagens, certo? Eles são mais simples, eles têm menos níveis de execução, né? Você só tem um front-end, você não precisa ter toda aquela etapa de compilação, certo? É mais fácil suportar diferentes arquiteturas, ou seja, se você tem um interpretador, seja lá por um RASP, por uma máquina Windows, uma máquina Intel, aliás, né, só por uma máquina AMD, você vai programar sem se importar tanto com essas coisas, porque o interpretador é que tem essa função de se preocupar com as diferentes arquiteturas de computadores, certo? Em geral, eles também consomem menos recursos que o compilador, certo? O compilador exige muitas etapas. Então, para quem, por exemplo, já trabalhou com projetos grandes de código e já experimentou compilar, você deixa o código compilando ali, ele demora, às vezes, muito tempo, justamente porque ele consome muito mais, porque ele tem muitas etapas para serem feitas. Além disso, né, uma vantagem que é bem legal, inclusive dos interpretadores, é que ele permite o desenvolvimento interativo, certo? Também conhecido como Read-Evil Print Loop, certo? Para quem nunca viu esse termo, é só pensar, se vocês já programaram, por exemplo, com o JPython, o JPython Notebook, é um bom exemplo disso. Você está ali programando o JPython, você executa um trecho de código em JPython, seja Python, seja R, enfim, e ele já gera uma saída, certo? Aí vamos supor que você não era o que você queria ter feito, você queria alterar uma linha, então você vai lá, modifica aquela linha e ele executa novamente, ou seja, permite o desenvolvimento enquanto você está executando, certo? Então esse é o desenvolvimento interativo, ele executa ao mesmo tempo que você pode desenvolver, alterando algum trecho para ele rodar novamente, certo? Tudo pode, você não precisa, por exemplo, compilar código, né? Um código compilado, se ele tiver um erro, você precisa ir lá, olhar o código, compilar novamente. Não linguagem interpretada, não. Se tem um erro, você vai lá, altera o código e ele já altera a sua saída. Você só dá uma executada nele. Você só executa o front-end e ele já vai retornar a saída. Continuando dessa discussão de compiladores e interpretadores, em geral, as linguagens de script, né, que são muito famosas hoje em dia, elas são interpretadas. É o JavaScript, o PHP, o Python. Mas isso não quer dizer que elas também não têm poder de compilar código, certo? Então, sempre lembrando que não é porque uma linguagem é interpretada que ela não pode, por exemplo, compilar, certo? E um exemplo disso são os jogos. Os jogos, basicamente, tem o quê? Ele usa muito a linguagem interpretada, certo? Por exemplo, jogos de Steam, né? Esses jogos onde você tem que ter ali uma sincronia da versão do jogo com o servidor. E quando você tem uma atualização, por exemplo, do código, sei lá, tem um bug no seu jogo. Só que um jogo, ele é o quê? Ele é um código de máquina, ele é um código lá para a sua arquitetura de máquina, e ele roda lá em cima. Isso por quê? Porque roda mais rápido. Lembre-se do que eu falei de diferença de linguagens interpretadas e linguagens compiladas. Se ela já está na máquina, basta você só executar. Você não precisa recompilar, certo? Diferentemente dos interpretadores, que você tem que executar novamente, certo? Então, a linguagem do compilador, se ela for usar processamento, memória, ela é mais rápida nesse sentido, porque o código já é compilado para a própria arquitetura da máquina. Você não precisa passar pelo processo sei lá, de uma máquina virtual Python, por exemplo.
de uma Python JVM. Então, só que se o código é atualizado, você precisa recompilar o código. Então, é basicamente isso que esses jogos fazem hoje em dia, né, para sincronizar a versão de jogo com o servidor. Eles usam a linguagem de script e, quando você tem uma atualização no código, você simplesmente baixa essa atualização e recompila os códigos necessários na máquina do usuário, certo? Então, ele gera lá o bytecode, né, ou a linguagem de máquina, em tempo, né, em tempo de execução, né, na hora de manter a sincronia, lá, quando você liga o seu jogo, né, um Dota, por exemplo, um World of Warcraft, ele verifica essa sincronia, compila, né, o código, né, gera o bytecode ou a linguagem de máquina e já deixa salvo ali na sua máquina para fazer a execução do jogo. Certo? E a linguagem Lua é um bom exemplo disso. Lua acho que é usado inclusive no Dota, World of Warcraft, esses jogos baseados no Warcraft, ele usa justamente para fazer essa sincronia. Então, como seria o resumo disso? Né? Um resumo disso é que a gente tem uma linguagem que segue aqui do alto para o baixo nível, certo? Tal que o meu baixo nível são os próprios números, números binários que são lidos na arquitetura, seja x86, seja MIPS, seja um ARM, certo? Então, a linguagem interpretada, ela atua lá em cima, certo? Ou seja, você vai simplesmente ler o seu código de alto nível, ou seja, um Python ali, um JavaScript, e já vai executar ao mesmo tempo com a entrada do usuário e tudo mais. Se a linguagem é compilada, não, né? Ela vai executar uma outra etapa, certo? Então, ela executa o front-end, vai executar um back-end, para aí sim gerar a linguagem do assembly, certo? A linguagem de assembly, né? A linguagem de máquina para uma determinada arquitetura. Então, essa é a diferença, né, do baixo para o alto nível, certo? No alto nível você executa o seu código ali na linguagem mais alto nível que você está fazendo, enquanto nas linguagens compiladas você executa mesmo os números binários na máquina. E para mostrar essa diferença, a gente tem aqui uma imagem para o compilador, certo? Então, como o compilador funciona? A gente tem aqui o compilador, ele vai pegar o seu trecho de código, certo? O seu arquivo escrito, executar um compilador, né, o CLang, um GCC, e vai gerar o quê? Vai gerar códigos de máquina. Então, ele gera códigos de máquinas para máquinas diferentes. Se você está no ARM, o seu compilador vai gerar para um ARM, um assembly do ARM. Se ele tiver no MIPS, vai gerar assembly do MIPS. E se ele tiver no x86, né, ele vai gerar um código de máquina para o x86, certo? Tal que esses códigos de máquinas vão ter só números binários, né? Aqui não tá, mas pensem que é a mesma coisa. Teria o meu conjunto de zeros e uns aqui também. Enquanto nas linguagens interpretadas, a gente não tem esse processo aqui, certo? A gente não tem esse processo de geração de código de máquina. O que vai acontecer? Existe um interpretador, certo? Você no programa Python do nada e executa um Python. Você precisa baixar um programa que interpreta o Python. Alguns chamam de compilador do Python, mas não é, né? É só o programa que interpreta o Python. Um dos exemplos, por exemplo, é o CPython, certo? Que é um interpretador em Python feito em C. O que ele faz? Certo? Como é que o interpretador funciona? O interpretador, ele vai gerar para você isso aqui, essa cadeia aqui, que é uma instrução. O que isso quer dizer? Ele vai pegar toda a estrutura de um código Python e vai gerar um executável ali na memória, certo? Para o processador mexer. E esse código, basicamente, é as funções do Python acontecendo quando ela precisar rodar no processador, certo? Ou seja, vai ter aqui um código binário, tal que esse código binário são todas as funções do Python, certo? E quando você bota para executar uma função do Python, vamos supor aqui, por exemplo, deixa eu apagar esse pedaço aqui. Vamos supor que a gente está rodando essa seguinte instrução: x igual a 10. Então, x igual a 10, quando a gente executar x igual a 10, ele vai
ir no interpretador, ou seja, ele vai lá no executável do interpretador que está na memória, né, que está sendo acessado pelo processador, e vai fazer acesso em algum trecho do código de máquina é, daquele interpretador para ele sim fazer a alteração necessária, né, em memória do código que você está passando, ou seja, do seu código em Python. Então ele vai fazer isso aqui. Vai passar seu código em Python, a instrução é x igual a 10, olha lá no código que está no interpretador, no processador e na memória. Ele vai estar na memória, na verdade, né? E o processador vai olhar e, cara, tá fazendo x igual a 10, eu vou olhar aqui qual é a instrução de x igual a 10 que está em código de máquina e eu vou executar para ti. O interpretador está fazendo isso, né? Ou seja, ele está fazendo o quê? Ele está lendo uma linha e executando no processador em memória. Vai ler. Opa, deixa eu apagar isso aqui. E aí depois ele vai fazer o quê? Ele vai ler outra linha, por exemplo, o print, e vai executar em processador em memória, certo? Então ele vai ler partes por partes. Lê x igual a 10, olha qual é a instrução aqui, 0, 1, lá no processador em memória. Depois vai ler o print, verifica com a instrução no interpretador e executa, né? Faz as interações de memória possíveis ou gera saída para o usuário. Enfim, então ele vai ler parte por parte do seu código em Python e o interpretador em si é que está fazendo essa execução, né? Como se fosse uma máquina virtual. No caso do CPython, é exatamente isso. O CPython gera um tipo de máquina virtual por cima, certo? Que seria esse caso aqui. Acho que o nome, inclusive, é Python JVM ou CPython JVM. Então, é isso que ele vai fazer, certo? Então, o meu interpretador, basicamente, a única coisa que ele não faz é isso aqui. Ele não vai pegar o seu código Python e gerar código de máquina. Ele vai ler o código puro, né, na própria linguagem. Então, essa é a diferença. Além disso, até mesmo os browsers interpretam linguagens no lado cliente, né? O JavaScript é um dos exemplos. Por isso que a gente abre uma página e abre o código-fonte da página, a gente tem o quê? A gente tem um código visual ali, a gente consegue ver o código. Então, a gente tem um JavaScript ali, porque uma das funções básicas do browser é interpretar linguagens, certo? Interpretar algumas linguagens web e já fazer a execução ali mesmo. Ou seja, por isso que a gente chama em programação web de programação do lado cliente. Por quê? Porque é o browser que faz isso. O browser que está fazendo essa execução, no caso, uma interpretação, certo? Então, uma das funções básicas de um browser, por exemplo, é ser interpretador. Agora, como implementar, né, com compiladores, né? Como implementar de compiladores, certo? Então, devido à complexidade, a gente prefere interpretar linguagens, usar linguagens de alto nível, né? Compiladores, dependendo do nível de rigidez que você quer ali no seu compilador, né, para não ficar tão flexível para o usuário, você vai acabar preferindo uma linguagem de alto nível, ou seja, uma linguagem que você consiga formalizar bem com os tipos de dados, ou seja, linguagem onde você diga que aquela variável é um inteiro ou um double, diferentemente de um Python, por exemplo, que um Python você não tem essa tipagem forte, certo? Além disso, uma curiosidade é que é comum o compilador ser escrito na mesma linguagem que ele está sendo compilado, certo? Então, o GCC, por exemplo, o compilador C, ele é feito em C, o Java C, que é o compilador do Java, é feito em Java, e por aí vai, certo? Então, é bem comum isso acontecer, justamente como uma prova de conceito. Inclusive, é um outro motivo, certo? Se você quer projetar uma linguagem e dizer que ela é uma boa linguagem, eu projetei aqui uma linguagem que é melhor que o C, certo? Mas como você prova ela? O primeiro passo para provar isso é você fazer o compilador dela na mesma linguagem que você está processando, ok? Então, assim como o GCC é feito em C, se você está criando lá, sei lá, uma linguagem chamada D, você vai lá e faz seu processador, o seu compilador DCC, compila um código em D. E aí você também tem a sua prova de conceito, né, mostrando que aquela sua linguagem é bacana.
Passada essa parte introdutória, a gente vem para análise léxica, certo? Então, antes da gente ir para análise léxica, a gente tem que rever alguns conceitos de linguagens formais. Né? Lembrando que eu estava falando que análise léxica, basicamente, a gente está lidando com linguagem, certo? Se você diz que uma palavra faz parte de daquela linguagem de programação, você diz que aquela palavra faz parte de uma linguagem. Logo, lembre-se, linguagens formais. Linguagens formais, elas são adequadas para a gente formalizar as linguagens de programação. Certo? Deixa isso tudo mais bem estruturado, não fica aquela coisa bagunçada. Se você criou uma linguagem de programação que é entendível por outra pessoa, certo? Se ela é bem formalizada. Tal que cada palavra dessa linguagem, ela segue um padrão, certo? Se um identificador, por exemplo, numa linguagem de programação, ela segue um padrão de escrita, um loop também, lá, você não define, por exemplo, como é que o cara faz loop na sua linguagem? Você tem que definir, senão o cara não vai saber como é que faz. É um for, é um para, se for um Portugal. Um for pode ser escrito minúsculo ou maiúsculo. Tem for each, alguma coisa assim. Então, você tem que identificar esses padrões e você identifica eles tanto na forma gramatical, como para a parte de palavras, que é o que a gente está interessado aqui, na, na identificação de linguagens, nas linguagens das cadeias que são utilizáveis naquela linguagem. Tá? Então, para isso, a gente vai ver alguns conceitos básicos aqui, que é alfabeto, cadeia e linguagem. Lembrem-se de linguagens formais, a gente tinha o quê? A gente tinha o alfabeto, né, o nosso sigma aqui. E o que é um alfabeto? O alfabeto é um conjunto de palavras naquele alfabeto, tá? De letras, né, de símbolos que são usados. Então, um alfabeto é o conjunto das letras possíveis, né, dos símbolos possíveis que pode ser usado na construção das palavras, né, que a gente também chama aqui de cadeias ou lexemas. Ficou lexemas aqui, mas um aqui, tá? É lexemas. Que é um nome mais usado para computadores. Né? Cadeias e palavras a gente vê muito em linguagens formais, mas em computadores é mais comum o lexema. Então, o alfabeto é o que é usado para construir palavras, certo? O nosso alfabeto, ele vai de A a Z, no português. Então, o que a gente usa para construir palavras? A a Z, certo? Assim como o alfabeto que a gente usa para construir números é o alfabeto decimal, ou seja, de 0 a 9. Então, a gente constrói números dentro dos numerais 0 a 9. Certo? Se a gente quiser construir números em ponto flutuante, né, em notação científica, o nosso alfabeto é o quê? Ele muda, é 0 a 9, mas agora eu adiciono o quê? Uma vírgula, um ezinho, um menos, um mais, se tiver números negativos. Então, o alfabeto é o que vai te dizer isso. Ou seja, o que é uma palavra? Uma palavra é... Uma palavra, ela é um fecho de clean em cima de um alfabeto, ou seja, alguma coisa, uma cadeia que foi gerar em cima do alfabeto, tal que ela siga algumas restrições, e essas restrições são chamadas de linguagem, certo? Então, uma linguagem, ela é basicamente o quê? Pô, ficou feio aqui, deixa eu parar. Uma linguagem, basicamente, é um subconjunto do alfabeto, num fecho de clean, certo? Lembre-se do fecho de clean. Fecho de clean é repetição 0 ou mais vezes de algum conjunto. Se eu estou falando que eu estou num fecho de clean em cima do alfabeto, ou seja, é todas as combinações possíveis que eu consigo fazer com esse cara aqui, já que esse é o meu conjunto. Meu conjunto é A, B e C. Então, qual é uma palavra que eu posso gerar aqui no meu fecho de clean? A palavra vazia. É A, é B, é ABC, CBA, BA, BC, BCA, certo? Por aí, e infinitamente, né? Geraria infinitas palavras. Então, uma linguagem é um conjunto de restrições, então, que ela está contida, né? Ou ela é igual, né? Se ela for a linguagem do próprio alfabeto alternado de qualquer forma, certo? Então, todas as palavras possíveis dentro do alfabeto, se elas forem várias na linguagem, então a linguagem ela é igual. Se não, ela só é um subconjunto, tal que uma palavra, cada palavra é ao mesmo tempo uma simbolização, certo? Ela está contida aqui também.
Aí, vermelho, azul. E além disso, a gente pode aplicar as seguintes operações, certo? E por que isso é importante? Porque uma palavra, na sua linguagem de programação, ela tem que seguir alguma regra, certo? Vamos supor que a gente está lidando com números, certo? Vamos dizer que você definiu qual é a sua estrutura de números, então você define qual é o alfabeto dos números da sua linguagem de programação e quais são os alfabetos de um número. Pode ser, por exemplo, vamos supor que sua linguagem de programação permite números negativos. Então, se ela permite números negativos, um elemento do alfabeto é menos. Outro elemento do alfabeto, vamos dizer que ela permite números em ponto flutuante. Então, se ela permite números em ponto flutuante, outro elemento do alfabeto é o ponto, certo? Se e, né, supondo que é só isso, só números em ponto flutuantes e que podem ser negativos, a gente supõe que se é um positivo ele só não tem o menos, o resto é o quê? É 0 a 9, certo? Então, 0, 3 pontinhos, 9. E aí os números, se for um número do tipo decimal, certo? Se fosse um hexadecimal, a gente teria o quê? O Azão, o Bzão, e por aí vai. Se fosse um número binário, a gente só teria o 0 e o 1. Certo? Então, aqui a gente define quais são os símbolos daquele número e aqui os adicionais, né? Se é a nossa palavra, ela permite alguma coisa. Como a minha palavra ela é feita em cima de um festiclin de um alfabeto, a gente tem as seguintes possíveis palavras. Uma possível palavra é menos 0,9. Certo? E se a nossa linguagem não restringe corretamente, uma possível palavra aqui seria, por exemplo, 0, 0 ponto, né? 0,9 menos. Ou seja, eu inverti a ordem, certo? Ou seja, sintática, olhando o léxico, não é um número válido. Não é um número que a gente quer representar. Mas se a nossa linguagem não está bem formalizada, percebam que essa é a importância da formalização da linguagem, isso acabaria sendo aceito. Certo? Então você precisa formalizar bem, né? Essa linguagem, a gente vai já ver quais são as ferramentas que a gente usa para isso. Então, na hora de a gente formalizar a linguagem, a gente precisa ter bem em mente qual é o alfabeto e a linguagem. Certo? Lembrando que a linguagem, a gente formaliza ela através das linguagens formais, que são aqueles conjuntos de ferramentas para formalização de linguagens que a gente vê na disciplina de linguagens formais, que são as expressões regulares, os conjuntos, os autômatos finitos e as gramáticas. Então você precisa deixar bem definido para você aceitar apenas o que ou começa com menos ou não começa com nada, tal que vai ter algum número aqui, pode ser um 0, 1 e vai ter um ponto. Tô querendo colocar vírgula aqui, mas é toda hora, mas é ponto no inglês, né? Ponto e aí outra sequência de números, certo? Então a sua linguagem tem que estar bem estruturada nesse ponto. E para a gente fazer essa estruturação, né, ao utilizar o alfabeto para construir as palavras da minha linguagem, a gente usa as ferramentas de linguagens formais, certo? Lembrando que a gente sempre pode aplicar essas operações, que a gente vai ver mais para frente com alguns exemplos. Então, continuando aqui a análise léxica, ela é a primeira etapa da análise do código-fonte no front-end, ou seja, seja em compiladores ou interpretadores, tal que ele é a primeira etapa que vai ler, né? Ela vai reconhecer os seus tokens e suas palavras, certo? Lembrando que as palavras são as palavras da linguagem, mas os tokens são algo específico de compiladores, certo? Ou seja, tokens é um tipo de palavra que atribui qual é o tipo dela naquela linguagem. Se você escrever uma palavra, por exemplo, int, ou variável, ou main, ou for, são palavras da linguagem. E qual é a linguagem? A linguagem é linguagem de palavras dentro de um determinado alfabeto A a Z, por exemplo.
Supondo que a sua linguagem de programação, você pode escrever de A a Z. São palavras válidas, mas o token diz qual é o tipo daquela palavra. Ou seja, int é o que? É um token do tipo inteiro. For é um token do tipo for. Variável é um token do tipo identificador, ou seja, é só um nome de variável que você escolheu. Main é um token do tipo main, ou seja, uma palavra reservada. Se for, por exemplo, um def, que é do Python, def é o quê? Def é uma palavra, está dentro da linguagem, né, faz parte da linguagem, que é o quê? Palavras dentro do alfabeto A a Z, minúsculo, minúsculo. Só que def é uma palavra reservada. Então, def, o token dele, ao invés de ser um identificador, é um token de uh, é um token do tipo def, certo? Então, você está definindo uma função. Então, você acaba tendo um token diferente. A gente vai já continuar aqui, vou só dar uma pausa, já a gente dá o retorno, certo? Parar aqui rapidão e a gente... Valeu, tchau, tchau.